Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, desta vez sobre iluminação e ventilação segundo o Código Sanitário do Estado de São Paulo. Eu sou o professor Rossi e vamos lá! Insolação e ventilação e iluminação. Para fins de iluminação natural, todo compartimento deverá dispor de abertura comunicando diretamente com o exterior. O que isso vem dizer, pessoal? Que todo cômodo de sua residência necessita ter uma janela, uma porta, um cobogó, comunicando-se diretamente com o lado de fora de sua residência, excetuando-se os corredores de uso privativo, os de uso coletivo e até 10 metros de comprimento, postos e saguões de elevadores, devendo as escadas de uso comum ter iluminação natural, direta ou indireta. Consideram-se suficientes para insolação, iluminação e ventilação de quaisquer compartimentos em prédios um pavimento de até 4 metros de altura. Espaços livres fechados, com área não inferior a 6 metros quadrados e dimensão mínima de 2 metros. O que isso vem dizer, pessoal? Eu posso ter aí um predinho, né? E eu preciso ter uma área fechada e livre. Quer dizer que essa área é descoberta, ok? Pode ser um jardim de inverno, por exemplo. Ela pode ser fechada, ok? E ela tem que ter pelo menos 6 metros quadrados e 2 metros em uma dimensão. Espaços livres abertos nas duas extremidades ou uma delas, que são corredores, de largura não inferior a 1,5 metro, quer junto à divisa ao lote, quer quando entre corpos edificados no mesmo lote, de altura não superior a 4 metros. Consideram-se suficientes para insolação, iluminação e ventilação de dormitórios, salas, salões e locais de trabalho em prédios de mais de um pavimento ou altura superior a 4 metros. Os espaços livres fechados que contenham em plano horizontal área equivalente a h ao quadrado sobre 4, onde o h representa a diferença de nível entre o teto do pavimento mais alto e o piso do pavimento mais baixo a ser insolado, iluminado ou ventilado, permitindo-se o escalonamento. A dimensão mínima, então, do espaço livre fechado, referido no inciso 1, será sempre igual ao superior a h sobre 4, não podendo ser inferior a 2 metros, e sua área não inferior a 10 metros quadrados, podendo ter qualquer forma, desde que nele possa ser inscrito no plano horizontal um círculo de diâmetro AH sobre 4, como aí nessa figurinha, tá, pessoal? Então aí nós temos uma área aí fechada e livre, ok? Por quê? Porque ela é descoberta, tá? Então ela vai gerar aí iluminação e ventilação aos cômodos, ok? Lembrando que o H é a diferença aí entre o teto e o piso. Para iluminação e ventilação de cozinha, copa e despensa serão suficientes os espaços livres fechados com 6 metros quadrados em prédios de até 3 pavimentos e altura não superior a 10 metros. 6 metros quadrados de área mais 2 metros quadrados por pavimento excedente de 3, com dimensão mínima de 2 metros em relação a seus lados, de 1 para 1,5 em prédios de mais de 3 pavimentos
ou altura superior aí a 10 metros. Espaços livres abertos de largura não inferior a 1,5 m em prédios de 3 pavimentos ou 10 metros de altura. 1,5 metros mais 0,15 metros por pavimento excedente de 3 em prédios de mais de 3 pavimentos. Lembrando então que nós vimos até agora foi para edifícios com mais de um pavimento, ok, pessoal? Em qualquer tipo aí, então de edificação, será admitida a ventilação indireta ou ventilação forçada de compartimentos sanitários mediante ventilação indireta através de compartimento contíguo por meio de duto de seção não inferior a 0,40 metros quadrados, com dimensão vertical mínima de 0,40 metros e extensão não superior a 4 metros. Os dutos deverão se abrir para o exterior e ter as aberturas teladas, ok? Então esse parágrafo, pessoal, ele conflita muito com que muitos profissionais queiram colocar as janelas de 0,40 por 0,40 ou por 0,40 metros quadrados, ok? Isso não é suficiente, tá? Depois a gente vai ver aí que os sanitários eles têm que ter no mínimo 0,60, tá? Então esse artigo é o que o pessoal confunde muito para colocar aí nos projetos residenciais, ok? Você pode colocar aí um duto forçado, né, de entrada de ar, ok? Mas desde que comprovado, e isso tem que estar muito bem pautado para ser entregue no projeto na prefeitura. Ventilação natural por meio de chaminé de tiragem atendendo aos seguintes requisitos mínimos. Seção transversal dimensionada de forma a que correspondam no mínimo 6 centímetros quadrados de seção para cada metro de altura da chaminé, devendo em qualquer caso ser capaz de conter um círculo de 0,60 metros de diâmetro, ter prolongamento de pelo menos 1 metro acima da cobertura e ser provido de abertura inferior que permita limpeza e de dispositivo superior de proteção contra a penetração de águas de chuva. Então a chaminé, ela tem que passar aí, tá, pessoal, pelo telhado e ter essa proteção para não entrar a água de chuva aí na residência, tá? A área iluminante dos compartimentos deverá corresponder, no mínimo, nos locais de trabalho e nos destinados a ensino, leitura e atividades similares, 1 dividido por 5 da área do piso. Nos compartimentos destinados a dormir, estar, cozinhar, comer e em compartimentos sanitários, 1/8 da área do piso, tá, pessoal? Com um mínimo de 0,60 metros quadrados. Então esse daqui é o parágrafo mais importante para iluminação e ventilação, pessoal. Ou seja, 1/8 da área para iluminação com no mínimo 0,60 metros quadrados. Isso deve atender a todos esses cômodos, ok? Lembrando aí que a ventilação é 1/16 da área do piso, tá? Nos demais tipos de compartimentos, 1/10 da área do piso com o mínimo de 0,60 metros quadrados. Área de ventilação natural deverá ser em que qualquer caso de no mínimo a metade da superfície de iluminação natural. É o que eu acabei de comentar com vocês. Então, se 1/8 da área do piso para iluminação
Para ventilação será metade, ou seja, 1/16 avos da área do cômodo, ok? Não serão considerados insolados ou iluminados os compartimentos cuja profundidade a partir da abertura iluminante for maior que 3 vezes seu pé direito, incluído na profundidade a projeção das saliências, alpendres ou outras coberturas. Pessoal, prestar muita atenção nisso, tá? É importante, então, você ver o seu pé direito, projetar 3 vezes o seu pé direito para dentro do seu cômodo. Então, a iluminação tem que atingir a 3 vezes o pé direito. Se não atingir, tem que aumentar a área iluminante, ok? Em casos especiais, poderão ser aceitas ventilação e iluminação artificiais, em substituição às naturais, desde que comprovada sua necessidade e atendidas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então nós podemos, né, pessoal, colocar aí iluminação e ventilação artificial, desde que comprovadas, volto a repetir, para a Prefeitura Municipal, tudo muito bem descrito, para que seu projeto seja aprovado. Se não estiver bem descrito, vão reprovar o seu projeto e você vai ter que refazer toda essa parte de iluminação e ventilação. Vamos lá para um exemplo então, pessoal. Área do cômodo. Peguei aqui uma área de 12,55 metros quadrados. Eu disse aí que é 1/4, ok? Qual que é a área necessária de iluminação e ventilação, pessoal? É simples, é só eu pegar a área do meu cômodo, que é 12,55 metros quadrados, e dividir por 8, que é 1/8 da área do piso. Isso vai dar, fazendo aí as continhas, 1,568 metros quadrados, aproximadamente 1,57 metros quadrados, né, pessoal? Então a área destinada aí para a janela será no mínimo de 1,57 metros quadrados, ok? Em vista disso, a janela aí que nós devemos escolher terá que ter uma área maior que 1,57 metros quadrados. Então, a janela com área projetada, quanto que vai ser? Eu vou escolher aqui uma janela comercial, tá? De 2/1. Qual que é a área projetada? A área projetada é de 2 metros quadrados. Então, a área da janela, 2 metros quadrados, ela é maior que a minha área calculada, ou a área necessária, que é 1,57 metros quadrados, ok? Feito isso, para cada cômodo, eu devo preencher uma tabelinha, tá? E inserir na prancha lá, num canto, no meu projeto, que é a tabela de iluminação e ventilação. Isso cada um de vocês deve fazer, ok? É muito simples a tabelinha. Eu tenho lá a coluna de compartimento, coloco meu quarto 1, área, seguindo lá o exemplo, 12,55 metros quadrados, necessário 1/8 do piso, 1/8 de 12,55, 1,57 metros quadrados, e a área projetada foi a área que nós escolhemos lá da janela, que é 2/1, a minha janela. Então a área projetada, 2 metros quadrados. Então minha área projetada sendo maior que o necessário, tá ok, tá, pessoal? Passa pela iluminação e ventilação. Tá joia? Nós temos aqui como referência o Código Sanitário do Estado de São Paulo e o Código de Obras de Ilha Solteira, tá? No qual retirou-se toda essa parte do Código Sanitário do Estado de São Paulo. Tá joia? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado da aula.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato. Muito obrigado, então. Dê um joinha para mim, se inscreva no meu canal e até a próxima aula.